Geração canguru, geração nem. Esse é o nosso assunto de hoje. Já vimos no primeiro bloco que geração canguru geralmente é aquele pessoal que já tem um pouco mais de idade, né? E que está aproveitando o momento para fazer lá sua pós, aprimorar o conhecimento, ficando na aba dos pais. E o nem é aquele que realmente, por algum motivo, talvez até algum tipo de dificuldade mental ou talvez por bullying, né? Resolve não ir mais para a escola, fica em casa, não trabalha, não estuda, é só no joguinho. Requer tratamento isso, Carol? Esse fenômeno, né, chamado geração canguru, ele não acontece só aqui no Brasil, não. Então, é mundial, é né? muito geral. Então, a gente pensa assim, países como Canadá e Estados Unidos também vêm estudando essa questão do filho canguru. A gente percebe, inclusive, que quanto mais rico o país, mais cresce a geração canguru. Cresce a geração canguru. Em alguns países, eles recebem apoio para isso, né? Então, assim, não, realmente é positivo ficar Bolsa? na casa. Não, apoio. Apoio dos pais. Apoio, dos pais. Tem psicólogos que defendem que é bacana essa geração canguru, porque eles saem preparados, né? Não tem crítica em relação a isso. E quando a gente para pensar, se existem filhos cangurus, existem pais cangurus. Então, é importante que a gente olhe para essa dinâmica, né? Como funciona essa família, né? Os pais gostam, os filhos gostam, se dão bem, conversam. Então, não existe a necessidade que os filhos saiam de casa. E a geração nem? É preciso realmente dar algum acompanhamento psicológico ou eles vão se acertando ao longo do tempo? Isso vai depender de cada situação, se os pais se incomodam, se os pais não se incomodam, porque muitas vezes a situação ali da família está cômoda para todo mundo, tanto para os pais quanto para os filhos. Aí não vai necessariamente precisar de um apoio psicológico. Agora, se aquele adolescente, né, que está em casa, ele não trabalha e não estuda por uma questão emocional, porque ele tem uma trava, porque ele tem algum problema de se envolver socialmente, aí seria legal um acompanhamento psicológico para poder desenvolver isso. Vocês que são profissionais do ramo acreditam que possa haver o facilitador desse processo? Em que sentido de facilitador? De dar facilidade, olha, deixa ele quieto, não vai lá, não mexe, deixa ele lá e tal, parará, e isso vai agravando uma tendência? Não sei se seria um facilitador, mas talvez uma outra pessoa que tenha um olhar de fora que possa auxiliar aquela família a entender aquela dinâmica e se aquela dinâmica é funcional ou não para eles. Bom, no caso, que tipo de orientação você daria se fosse procurado por um canguru e por um nem? Na questão do canguru, a primeira questão é, estão felizes? Estão satisfeitos com a situação? Porque vem sendo estudado essa geração e esses filhos, eles não são considerados um fardo para os pais. Sim, um troféu. É prazeroso para os pais verem que os filhos estão tendo sucesso profissional, que estão estudando e que é fruto do trabalho deles enquanto pai, né? O canguru eu até concordo contigo, mas e o nem, que fica ali meio parasitário, né? No caso, não existem situações de abuso da boa vontade dos pais? Então, em alguns casos pode até existir, mas aí vai ter que ser analisado caso a caso. Muitas vezes o pai também vê como uma coisa boa, tipo assim, volta a filha, de repente ela saiu, casou, mas ela voltou para casa junto com uma neta. E aí os pais gostam dessa proximidade e acham que aquele é o papel da filha, é o momento dela de ficar em casa e cuidar dos filhos. E aí eles não veem como uma... Alguns casos, né, do nem, da geração nem, a gente pode perceber que existe uma relação de compensação, né? Muitas vezes, em alguns momentos, os pais deixaram ou se sentem culpados pela situação do filho e aí entra nessa questão que você está falando. Abuso da boa vontade. Né? Então, eu vou permitindo cada vez mais como uma dinâmica relacional mesmo. Né? Eu conheço um caso de compensação assim, ó, pelo menos não está na rua usando drogas. Sim. Conhecemos vários. Sim. E aí, nesse caso, o que a gente deve orientar?
A gente pode orientar que não precisa ser nem um extremo e nem outro extremo. Existem dinâmicas entre essas duas linhas, né? Ele não precisa nem estar na rua usando drogas e nem estar em casa não fazendo nada, como é sempre a reclamação. Mas ele pode trabalhar, começar a se sustentar, começar a criar a sua própria autonomia para depois conseguir a sua própria vida. Existem cangurus que se rebelam porque gostariam, na realidade, de estar na rua, estar defendendo o pão de cada dia com desenvoltura e não depender dos pais, mas não tem jeito? Olha, existe assim, um fenômeno, né, que a gente estuda em relação à dependência dos pais em relação a esse filho. Então, esse filho, muitas vezes, ele quer sair, ele tem condição, mas devido a, às vezes, chantagens emocionais e Pais o filho, doentes, pais idosos. também. Às vezes, assim, em consultório, a gente percebe que quando os filhos ameaçam alçar voo, os pais adoecem, os pais Criam uma brigam, necessidade, né, deles por ali. demonstram, se você sair, a minha vida acabou. Então, a gente pensa assim, essa questão, ela é relacional. Então, a gente não, muitas vezes, olha, o filho é folgado, né? Mas esse pai também, muitas vezes, precisa desse Segura. filho. Eu tenho a impressão, Júlia, que então, no caso, é preciso tratar da família, né? Sim, é preciso tratar a família. Tanto em uma situação quanto outra, o tratamento da família ele é mais importante do que o tratamento individual, porque é uma questão relacional. É uma relação de dependência entre os dois lados ali, tanto os pais quanto os filhos. Por mais que eu pergunte aqui, sempre vai ficar uma indagação do pessoal de casa. Eu queria que vocês deixassem um posicionamento, um endereço de Facebook, desses recursos da rede aí, para as pessoas endereçarem algum contato com vocês. Tem Pode o ser? site do nosso consultório que vocês conseguem entrar em contato tanto comigo quanto com a Carol, que é o www.focuspsico.com. Lá tem o meu contato, tem o contato da Carol e dá para entrar em contato com as duas. Que bom. Obrigado por vocês terem vindo. E agora a gente já ficou com muita clareza do que parecia óbvio, mas não se tinha certeza. Agora tem.